Todo mundo na escola já ouviu isso pelo menos uma vez. Dom Pedro, tomado por um raio de inspiração poética, vira-se e diz: "Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. E digo ao povo que fico." Só tem um problema, ele nunca falou isso. Na verdade, essa frase foi inventada alguns dias depois do evento por um jornalista que queria engrandecer, queria tornar mais pomposa aquela circunstância. Isso não quer dizer que o evento não tenha sido importante. O Dia do Fico, que é o nome que se dá a esse evento histórico, foi muito importante e ele é um marco fundamental para entender o período da independência. E é isso que a gente vai ver agora. Caso você não lembre, a família real tinha vindo para cá fugindo da invasão napoleônica e ficou aqui durante uns 15 anos. Ficou aqui de 1808, quando eles chegaram, até 1821, quando Dom João foi embora, obrigado por um grupo de pessoas que havia tomado o poder em Portugal, na chamada Revolução Liberal do Porto. O problema é que Dom João deixa o filho aqui, mas quando ele chega a Portugal, o novo governo português, que não tinha destituído o rei, mas que era o poder de fato, né, um grupo que tinha tomado poder e tinha convocado uma Assembleia Constituinte, então havia um grupo de deputados que mandavam em Portugal naquele momento, que eram chamados de as Cortes Portuguesas. Essas cortes, quando sabem que Dom João deixou Dom Pedro aqui, ficam furiosas. Um dos objetivos é retornar à situação política como era antes da fuga da corte, da vinda da corte para cá, e eles não queriam que o herdeiro do trono de Portugal ficasse no Brasil. Então eles dão uma ordem para o Dom Pedro voltar imediatamente e dizendo que ele não tinha nenhuma autoridade sobre o Brasil. Dom Pedro, naquele primeiro momento, acha que não tem força suficiente para brigar com as cortes portuguesas e decide voltar. E é nessa hora que as elites do Rio de Janeiro entram em ação. Para elas seria uma tragédia perder o Dom Pedro aqui. O Dom Pedro era uma segurança de que tudo que eles tinham conquistado nos últimos anos, com o Dom João aqui, poderia ser perdido, poderia ir por água abaixo. E o que foi exatamente que eles ganharam? A gente tem que lembrar o seguinte: quando Dom João vem para cá, vem um grupo grande com ele, uma elite portuguesa vem com ele, que aqui se juntam a uma elite do Rio de Janeiro, sobretudo, e eles vão montar uma nova elite política, uma nova elite burocrática no Rio de Janeiro, controlando o país inteiro. Então, sejam pessoas que vieram de Portugal, sejam pessoas que estavam aqui no Rio, elas vão formar uma nova casta, uma nova hierarquia superior do Brasil. Elas vão ocupar novas instituições, como por exemplo o judiciário. Vai ter que ter um judiciário aqui. Onde ficavam os principais juízes do Império Português? Ficavam lá em Portugal, ficavam em Lisboa. Com o Dom João vindo para cá, agora esses juízes estão aqui. Existe uma instituição judiciária aqui. E esse é só um exemplo. Havia vários cargos que foram transpostos, foram trazidos para cá junto com a família da corte, com a vinda da corte. Quando Dom João vai embora, a elite do Rio de Janeiro não quer perder esse poder de controlar o Brasil inteiro. Durante esses últimos quase 15 anos, tinham sido eles, esses cariocas, que tinham não só ajudado o Dom João a governar, ocupado esses novos postos e tinham recebido benesses em troca disso, tinham recebido terras, tinham recebido cargos, tinham recebido títulos de nobreza, tinham recebido oportunidades de negócio. E a mesma coisa os portugueses, muitos portugueses que vieram, você pode pensar, por que eles não voltaram? Porque eles vão criando raízes aqui, né? Esses 13 anos que o Dom João fica aqui, muitas dessas famílias portuguesas adquirem terras aqui, começam a fazer negócio, começam a ganhar dinheiro aqui, casam aqui, os seus filhos casam aqui, eles começam a ter laços aqui e muitos deles não querem ir embora quando Dom João parte para Portugal. Isso que uma grande historiadora chamou de interiorização da metrópole, né? A metrópole portuguesa, que antes estava em Lisboa, veio para cá e criou laços aqui no Rio de Janeiro, seja com essa doação de terra, seja com essa doação de título, seja com essas oportunidades de negócio, de ganhar dinheiro. E é justamente isso que ninguém quer perder, nem esses portugueses que vieram, nem essa elite do Rio de Janeiro. E é por isso que, quando Dom Pedro anuncia que vai voltar para Portugal, eles se sentem um pouco desprotegidos. Talvez a gente perca todas essas oportunidades
e elas voltem para Portugal. E aí eles organizam um abaixo-assinado que circula pelo Rio de Janeiro durante alguns dias e consegue, segundo a maioria dos historiadores, embora haja alguma dúvida em relação a isso, quase 8.000 assinaturas. O Rio de Janeiro devia ter algo em torno de 40, 50 mil pessoas por aí, mas 8.000 é um número muito grande, porque não se perguntou para os escravos o que eles achavam, não se perguntou para as mulheres, havia um percentual muito grande de analfabetos, que certamente passava 50%. Então, se você exclui esses grupos que não foram perguntados ou que não podiam fazer parte, no caso dos analfabetos, 8.000 é um número muito grande. E aí Dom Pedro, ao ver aquele abaixo-assinado, muda de ideia e resolve enfrentar as cortes portuguesas e ficar no Brasil. Mas por quê? Essa é uma resposta mais difícil de dar. Isso tem a ver, muito provavelmente, com a própria personalidade do Dom Pedro. Dom Pedro era um cara, nesse sentido, muito parecido com a mãe, não fisicamente, mas a personalidade dele lembrava da mãe. Ele era um homem muito ambicioso, queria ter poder, queria ter o nome escrito na história, queria ser respeitado, obedecido, admirado. E talvez ele tenha visto nesse momento, nesse pedido das elites do Rio de Janeiro, para ele ficar, tenha visto nisso um momento dele crescer, né? dele aparecer, dele ocupar um lugar de fato na liderança desse grupo contra as cortes portuguesas. E ele não sentia nenhuma simpatia pelas cortes portuguesas, já que uma das propostas principais dessas cortes era tornar Portugal uma monarquia constitucional, diminuindo o poder dos monarcas. Dom Pedro, a princípio, não era contra uma Constituição, ele mesmo vai escrever uma Constituição para o Brasil depois da independência, mas ele é contra tornar o rei uma figura simbólica, ou quase isso. Ele quer ter um poder de fato. Então, quando ele finalmente diz que vai ficar no Brasil, que não vai voltar a Portugal e se torna líder desse grupo do Rio de Janeiro, mas que tem apoio em São Paulo e algum apoio em Minas, ele está tomando uma decisão muito importante, muito forte. Ele vai comprar briga com Portugal. Isso pode causar a ele, por exemplo, o trono português. Mas é o começo de um caminho que não tinha volta. Nesse momento em que ele compra essa briga, que ele desobedece uma ordem das cortes portuguesas, ele escolhe o Brasil, escolhe os brasileiros aí no sentido de quem escolheu ficar no Brasil, não tinha a ver com onde você nasceu. E uma vez tomada essa decisão, ia ser difícil voltar atrás. Então, o dia do fico acaba sendo quase que um marco inicial. Marco inicial em história é difícil, porque sempre tem um antecedente, mas ele é um marco muito importante, sobretudo pelo Dom Pedro, que vai liderar esse grupo. Não vai fazer independência sozinho, como gostam de dizer alguns historiadores antigos e alguns monarquistas, óbvio. É um sistema muito complexo, mas a liderança dele foi decisiva e ele ocupou esse espaço com o dia do fico. E aí, gostou? Curtiu? Então, dá um like aqui. Se ficou qualquer dúvida, escreve pra gente e diz qual outro discurso histórico você quer que a gente analise aqui. Forte abraço!